Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1011. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 21 minutos da sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Apesar das múltiplas tentativas, o professor Bagdadi segue com algumas tarifas impostas a ele. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala ao longo dos próximos minutos. Vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Tanguy Bagdadi, já estou de olho no Pizza Index. Estou monitorando o Pizza Index porque não sabemos o que pode acontecer nas próximas horas, mas o Pizza Index eventualmente pode antecipar determinadas movimentações. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel. Por enquanto, tudo bem, né? A gente está aqui nessa sexta-feira, são 17h22. A última vez que a gente falou que estava meio desconfiado que alguma coisa pudesse acontecer lá na Venezuela, deu problema. E, Daniel, sei não, hein, Daniel Souza. Os Estados Unidos estão fazendo aqueles movimentos ali em direção ao Irã, que a gente normalmente costuma saber que dá ruim depois. Não, claro, não dá para afirmar que algo vai acontecer, mas a sinalização ela vai exatamente nesse sentido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está se esgotando o tempo para que o Irã negocie um novo acordo sobre o seu programa nuclear. Isso é a cara do Trump, né, Daniel? Ele vai mudando de assunto e ele vai focando muito em determinados cenários em diferentes momentos. Então, no início do mês era a Venezuela. Não sei se você reparou há quanto tempo que não se fala sobre Venezuela. Tem alguns dias aí que a Venezuela meio que saiu da pauta, não é mais um grande assunto e tal. Depois foi Groenlândia, hiperfoca na Groenlândia. E agora a gente está com esse foco com relação ao Irã. Tudo isso no mês de janeiro, tá? Eu não estou nem falando do governo como um todo. Só no mês de janeiro a gente já teve uma operação militar na Venezuela, a ameaça de uma operação militar na Groenlândia, e agora o que parece ser, ao menos uma preparação, a gente não tem como dizer que vai acontecer, mas uma preparação para algum tipo de ação militar contra o Irã. O Trump disse também, Daniel, que a força enviada à região, né, então você tem amplas forças americanas sendo deslocadas em direção ao Oriente Médio. Essa força naval enviada ao Oriente Médio é maior do que a mobilizada antes da operação que os Estados Unidos mobilizaram para capturar Nicolás Maduro. Aliás, a gente tem alguns pontos de sobreposição. A gente falava sobre isso mais cedo, né, em off aqui, e eu e o Daniel Souza estava conversando sobre isso, a quantidade de F-35 que passaram pela base das Lajes, né, ali na região dos Açores, exatamente indo em direção ao Oriente Médio. Além disso, você também tem porta-aviões, você tem uma quantidade grande de armamentos que estão indo em direção ao Irã, o que levou, inclusive, a uma declaração por parte do ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, que disse que as Forças Armadas iranianas estão com o dedo no gatilho, prontas para responder de forma imediata e poderosa a qualquer agressão por terra ou mar. Isso é importante lembrar, Daniel, o Trump ele voltou a falar sobre o programa nuclear do Irã. Então, assim, os Estados Unidos já tiveram várias fases nessa relação com o Irã, já foi o programa nuclear, já foi o apoio ao Hamas e ao Hezbollah, já foi as manifestações, né? Então, aquelas manifestações que começaram no final de dezembro, que se estenderam agora ao longo do mês de janeiro. O Trump ele já falou, continue as manifestações, porque a ajuda está a caminho e tal. E agora, nesse momento, volta a falar sobre o programa nuclear do Irã. E, como eu disse, né, ele colocou meio que um ultimato. Olha, o tempo está acabando, é para negociar agora, porque senão alguma coisa pode acontecer, algum tipo de movimento pode acontecer. Então, Daniel, esse nosso episódio aqui de hoje, ele é em grande medida também um alerta a todo mundo que acompanha temas internacionais e tudo, porque a gente está tendo algumas movimentações realmente esquisitas no Oriente Médio. Está tendo a chegada de caças americanos à Jordânia, muitos deles foram esses que passaram ali pelos Açores. O aumento de voos militares para bases no Oriente Médio. Você tem base na Jordânia, você tem base no Catar, você tem base no Iraque. Todas essas bases estão tendo movimentações bastante intensas. Pode ser, claro, blefe. Pode ser os Estados Unidos mostrando que podem agir e não agirem. Mas
como a gente tem visto que o Donald Trump ele normalmente ameaça e faz algo, ainda que rápido, né? Então o Trump ele não parece ter muito apetite, não parece ser muito o estilo dele fazer uma guerra longa, mas em junho do ano passado ele atacou instalações nucleares iranianas. Então não dá mais para gente dizer, Daniel, não, que isso não aconteceria. Isso já aconteceu. Não dá para gente dizer que ele não tentaria fazer alguma coisa, por exemplo, contra o Ali Khamenei, que me parece que é uma possibilidade muito real, viu? Identificar onde é que o Ali Khamenei está, o líder supremo do regime iraniano, e fazer alguma coisa direcionada contra ele. Os Estados Unidos prenderam, sequestraram Nicolás Maduro. Foram lá, entraram no país, pegaram o cara, mantiveram o regime, mantiveram tudo do jeito que estava e pegaram o presidente do país. Então, a gente está falando, Daniel, sobre um momento de tensão bastante grande, em que a gente tem visto, inclusive, isso tem me chamado a atenção também, Israel meio calado. A gente não tem visto o Netanyahu, por exemplo, dar grandes declarações. O Netanyahu é sempre muito preocupado com o Irã, claro, não consigo imaginar o Netanyahu recuando, ou qualquer coisa assim, mas é algo que, de fato, passa pelos Estados Unidos estarem fazendo esse tipo de movimentação. O Irã tem feito a movimentação que pode para tentar se proteger. A crise econômica no Irã é muito séria, claro que isso afeta também a sua capacidade militar em termos de investimento ao longo dos últimos tempos, mas o Irã deslocou, por exemplo, um navio porta-drones para perto da sua costa. E aí a gente vê, Daniel, o tamanho do descompasso, né? Você tem os Estados Unidos movendo porta-aviões, enquanto o Irã movimenta porta-drones. Não estou dizendo que os drones eles sejam desimportantes, pelo contrário, os drones eles podem ser muito poderosos quando você fala sobre esses ataques mais pontuais. Eles podem incomodar muito, né? Mesmo uma potência muito maior. A gente tem visto o que a Ucrânia conseguiu fazer ao longo dos últimos quase 4 anos contra a Rússia, utilizando basicamente a força de drones. Mas é um descompasso muito grande, né, entre um país que movimenta porta-aviões e caças F-35 contra um país que movimenta porta-drones. Por fim, Daniel, me parece que quando a gente vai analisar o momento, a gente vê os Estados Unidos vendo a oportunidade para se livrar de um problema de uma vez por todas. A preocupação dos Estados Unidos nesse momento é que o Irã está num momento de muito enfraquecimento, perdeu grandes aliados, quer dizer, não perdeu, mas seus principais aliados estão muito enfraquecidos, é o caso do Hamas, é o caso do Hezbollah, não tem mais o regime Assad na Síria, que sempre foi um grande aliado também. Vladimir Putin, nesse momento, está dialogando com os Estados Unidos, então não era um grande aliado, mas era um país com o qual o Irã sempre dialogou, teve ali alguns pontos de contato, e o Irã está enfraquecido, recentemente, inclusive, foi atacado nas suas instalações nucleares, e os Estados Unidos têm uma certa preocupação com a possibilidade de dar tempo ao Irã e o Irã, de uma certa maneira, reconstruir esses laços. Então, talvez os Estados Unidos estejam entendendo que é agora ou nunca. Chegou a hora de tentar derrubar o regime, fazer alguma coisa contra o Ali Khamenei, ver se o regime cai. Não é fácil derrubar o regime iraniano, como a gente já trouxe aqui várias vezes, mas essas movimentações todas, Daniel, talvez queiram forçar o Irã à mesa de negociações, mas também podemos ter alguma coisa um pouco mais severa acontecendo ao longo dos próximos dias. A gente vai ficar de olho aqui no Petit Jornal. Eu falei há pouco sobre o Pizza Index, né, Tanguy, porque a gente sabe que se tornou até caricato esse monitoramento por conta da grande quantidade de pizzas que são pedidas pelo Pentágono, quando você tem alguma movimentação importante. Ou seja, se você tivesse uma disparada no número de pedidos de pizza pelo Pentágono, significaria que algo estaria para acontecer. É interessante, inclusive, que você já tem, pelas agências internacionais, um mapeamento das alternativas americanas de ataque. E nenhuma delas você utiliza o território, ou espaço aéreo, melhor dizendo, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que já mandaram avisar os Estados Unidos que não pode passar por cima deles para atacar o Irã. Você tem uma rota que viria da Jordânia, e da Jordânia passa por cima do território do Iraque, chegando ao território iraniano. Uma segunda rota que você vem ali pelo Mar Mediterrâneo, passa por cima da Síria, por cima do Iraque e alcança o território iraniano. E uma outra rota onde você vem do Mar Arábico e chega direto no Irã. Quer dizer, não passa por cima do território de ninguém. Seriam aí as 3 possibilidades que você tem de ataque nesse momento, sem ali fustigar aliados, sem passar pelo espaço aéreo de aliados dos Estados Unidos. E no dia de hoje, nós tivemos o governo americano impondo sanções contra o ministro do interior do Irã, que é o Momeni,
e também o Zanjani, que é um empresário que, segundo o governo americano, ajudou a lavar dinheiro para o país do Oriente Médio, para o país dos ayatolás. Quer dizer, você tem novas sanções sendo colocadas, você tem um mapeamento de todas as alternativas e opções de ataque. A grande questão é se o Donald Trump vai ou não pressionar o gatilho, né? Se ele vai disparar contra o Irã. Mas esse argumento que você traz, né, essa ideia de que, olha, temos aqui uma janela de oportunidade para resolver um problema grave e antigo, pode pesar no caso do Trump, ainda mais ele que busca ali uma biografia, busca ter um legado para deixar para a história dos Estados Unidos. Aliás, falando ainda sobre os Estados Unidos, nós destacamos no episódio de ontem, aqui no Petit Jornal, a irritação do Trump em relação ao presidente do Fed, o Jerome Powell, e o destaque que ele havia dado à escolha muito em breve de um novo nome, de um substituto para o Powell. O Powell tem um mandato que vai até o mês de maio desse ano de 2026. Pois bem, o Donald Trump anunciou hoje nas redes sociais, no melhor estilo Donald Trump, que Kevin Warsh será o próximo presidente do Federal Reserve, será o próximo presidente do Fed. O Kevin Warsh, ele foi diretor do Fed entre 2006 e 2011, indicado originalmente por George W. Bush. Teve um papel relevante durante a crise financeira de 2008, inclusive intermediando e fazendo ali uma série de articulações. Ele já havia sido cotado para o cargo em 2017 pelo próprio Donald Trump, que fez referência a isso. E agora vem uma questão curiosa. O Warsh, ele tem um histórico de uma postura de defesa, de uma postura muito rigorosa contra a inflação e apoio a juros altos. Entretanto, em 2025, ele passou a ecoar críticas de Trump, defendendo que os juros poderiam ser mais baixos. Tá? Diante da escolha dele, Tanguy, a reação dos mercados foi até positiva. Porque temia-se o pior. Temia-se que o Donald Trump escolhesse alguém absolutamente doneida, absolutamente aleatório para tocar o Fed, alguém que não estivesse à altura do cargo. Claramente não é o caso do Kevin Warsh. Ele já foi diretor do Fed, ele já foi, inclusive, ventilado como presidente do Fed há alguns anos, quando Powell foi escolhido pelo próprio Trump, e agora acaba sendo escolhido. Há uma dúvida em relação ao posicionamento dele? Até há, mas o Fed é um colegiado, a gente sabe que tem muitos diretores ali, inclusive com mandatos longos, e dar um cavalo de pau na política monetária do Fed não é simples e não é trivial. Consequentemente, o dólar no dia de hoje se recuperou. Acabou tendo ali um processo de valorização, o ouro caiu, inclusive o preço do ouro acabou caindo. O pessoal se acalmou pensando, ufa, poderia ter sido muito, muito pior, estava precificado algo muito, muito pior, e apareceu alguém que realmente tem mudado ali um pouco o discurso, tem feito algumas declarações um pouco diferentes do próprio padrão dele, mas ele é empossado, aí depois que ele foi empossado... Come de garfo e faca, né, Daniel? Come de garfo e faca, depois que ele foi empossado ele vai ter autonomia, ele tem um nome a zelar, e aí a gente tem lá um colegiado que vai apoiá-lo, e aí as coisas podem seguir um rumo um pouco mais normal, digamos assim, até porque o Fed é independente, o Fed realmente tem muita força do ponto de vista da sua autonomia, e essa acabou sendo uma notícia super importante do ponto de vista da economia internacional no dia de hoje, e fez com que muitos ativos tivessem que ser reprecificados, inclusive o próprio dólar. Daniel Souza, eu queria trazer um recado para os nossos ouvintes aqui, porque nesse mundo de incertezas que a gente vem tendo, a informação ela é um ativo extremamente valioso, né? Tanto a informação que as Big Techs podem querer ter com relação aos seus dados, quanto o seu acesso a informações em outros países. A gente sabe que o mundo globalizado é um mundo no qual a gente busca informações do mundo todo. Para tudo isso, Daniel, ter uma boa VPN instalada no seu celular, no seu computador, né, nos seus dispositivos de uma forma geral, é crucial. E é por isso que a gente traz aqui o link da NordVPN, são os nossos parceiros. O link está na descrição desse episódio, Daniel. Você pode ter acesso à melhor VPN que você poderia ter por aí, para você conseguir ter acesso a conteúdo
internacionalmente, né, na internet, em qualquer lugar, com maior segurança, né, garantir, portanto, que os seus dados eles não fiquem pingando pela internet por aí, ter acesso à sua privacidade, você proteger os seus dispositivos, né, então a NordVPN tem um mecanismo Threat Protection, ou seja, para você proteger os seus dados, proteger os seus aparelhos, para garantir que você não tenha malware, por exemplo, sendo instalado, além da possibilidade que você tem de ter acesso à internet a partir de 8.300 servidores ao redor do mundo. Isso significa, portanto, que você consegue ter acesso a informações à internet, mesmo que elas estejam bloqueadas por geolocalização. Aliás, Daniel, só por curiosidade, no Irã, só para você ter uma ideia do poder, não estou recomendando que ninguém vá para o Irã, tá? Ainda mais nesse momento. Mas, no Irã, tem NordVPN, né? Os manifestantes lá, inclusive, muitos deles usam NordVPN para contornar os bloqueios do governo iraniano, o que apenas mostra, né, o poder que a NordVPN tem, com valor super, com desconto bastante grande, né, bastante expressivo, para você que é ouvinte do Petit Jornal, 4 meses adicionais no plano que você contratar e 30 dias para você se arrepender caso você não queira. Tudo isso no link que está na descrição desse episódio. Vale demais a pena, gente. Tanguy e eu somos usuários da NordVPN, trazemos aqui, inclusive, rotineiramente o nosso relato pessoal, a segurança dos dados, a facilidade na navegação, as alternativas de pesquisa. Tudo isso acabam sendo elementos fundamentais quando você navega pela internet, e ter a segurança de uma VPN de qualidade é fundamental. Fica aqui a nossa recomendação da NordVPN, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo, clique, conheça, você vai gostar. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre uma visita que Vladimir Putin recebeu em Moscou, que foi o presidente interino, né, assim, não é presidente de forma definitiva ainda, da Síria, o Ahmed al-Shara. O Shara, Daniel, ele é um cara que está tendo uma trajetória política bastante curiosa. A gente nunca deixa de mencionar aqui que ele fazia parte de um grupo vinculado à Al-Qaeda, o Hayat Tahrir al-Sham, né? Então ele tem uma formação ali de combate islâmico, né, ali nas fileiras bastante próximas à Al-Qaeda. Se tornou presidente derrubando o governo de Bashar al-Assad, prometeu que faria um país completamente diferente, um país mais aberto, um país que respeitaria as minorias, o que até agora não se verificou. Tem tido vários momentos, né, de rusgas, de agressões e de ataques, inclusive, contra determinadas minorias, mas tudo isso tentando manter uma boa relação com os Estados Unidos e com aliados dos Estados Unidos da região. Agora, ele tenta buscar uma aproximação também à Rússia. A Rússia é um país que, por si só, já é estratégico para a Síria, é um país que tem relações muito antigas com a Síria. Aliás, a União Soviética já tinha relações bastante intensas com a Síria. Acaba a União Soviética, a Rússia mantém esse espaço lá na Síria e mantém, portanto, tanto uma base aérea quanto uma base naval, né? Aliás, uma base naval importantíssima, super estratégica da Rússia, que é a base naval de Tartus, né? Uma base ali na costa do Mediterrâneo. E esse encontro, Daniel, ele já vinha sendo esperado há algum tempo, porque desde que mudou o regime, né, o Bashar al-Assad era um aliado do Putin, um aliado da Rússia. Aliás, Assad está na Rússia, né, depois que ele saiu da presidência na Síria, ele está na Rússia, e havia uma preocupação que era, vem cá, como é que vai ser? A Rússia vai manter as bases? Não vai? Como é que vai ser? E a informação que a gente tem, portanto, a partir desse encontro, Daniel, é que a Rússia está remanejando os seus ativos, né, os seus militares, sua presença dentro da Síria. Então, provavelmente, a Rússia vai manter a base aérea de Rmeim, que fica perto de Latáquia, no oeste do país, e vai manter também a base naval de Tartus. Então, são pontos estratégicos para a Rússia. Pelo encontro, ao que tudo indica, a Rússia vai manter essas posições. Por outro lado, a Rússia começou já a retirar as suas tropas do aeroporto de Kamishli, que fica no nordeste do país. E essa é uma informação muito valiosa para a Síria. Por quê? Nessa região nordeste, Daniel, você tem a presença dos curdos. Então você tem a presença daquelas forças que lutavam contra Bashar al-Assad e que se mantêm lá e que agora são o alvo do governo sírio. O recado que a Rússia parece estar dando para o novo regime da Síria é: pode ir em frente contra os curdos aí, que a gente inclusive está tirando as nossas forças. Então a Rússia atuou várias vezes do lado dos curdos. Por quê? Porque os curdos estavam ali lutando contra o Estado Islâmico, né?
E aí a Rússia está junto, está perto e tal, assim como os Estados Unidos já fizeram em outros momentos. Agora, o Estado Islâmico não parece ser mais uma preocupação naquela parte do mundo. A Rússia faz um acordo com a Síria, mantém 2 bases, mas deixa esse aeroporto do nordeste do país. E, mais uma vez, Daniel, a sensação que deve estar passando para os curdos é: fomos abandonados. Então, a Síria ela parece ganhar meio carta branca, tem um cessar-fogo em vigor nesse momento, mas a Síria parece ganhar carta branca a partir do momento que os Estados Unidos dizem: deixa os curdos lá se virarem. Ô, Síria, vê aí o que você vai fazer. Pô, não exagera e tal, mas vá lá, faz o que você tem que fazer aí. E aparentemente uma outra grande potência, a Rússia, vai mais ou menos no mesmo sentido. Então a gente vai ter que ver ainda, né, os desdobramentos, mas essa visita de Ahmed Shara a Vladimir Putin, aparentemente, para ele, foi muito exitosa. Ele conseguiu aparentemente o que ele queria. Tanguy, a Suprema Corte do Panamá decidiu e declarou inconstitucionais os contratos da Panama Ports Company, que é subsidiária da CK Hutchison, de Hong Kong. Isso afeta a operação dos terminais de Balboa, no Pacífico, e de Cristóbal, no Atlântico, nas entradas do Canal do Panamá. Você acaba tendo um porto em cada uma das extremidades do canal. O presidente José Raul Mulino afirmou que os portos funcionarão ininterruptamente, que não vai ter nenhum impacto sobre a operação. A Terminals do Panamá, que é controlada pela Maersk, disse que pode temporariamente assumir a operação, se for necessário. E a decisão complica o plano da Hutchison, da CK Hutchison, de vender dezenas de portos, incluindo os do Panamá, a um consórcio liderado pela BlackRock e pela MSC. A empresa, inclusive, diz não ter sido notificada e considera a sentença sem fundamento jurídico. Afirma ter investido 1,8 bilhão de dólares em quase 30 anos e sinaliza ações judiciais, nacionais e internacionais diante dessa decisão. A China prometeu todas as medidas necessárias para proteger empresas chinesas e Hong Kong condenou o que chamou de meios coercitivos que ferem interesses comerciais. Não é segredo para ninguém que Donald Trump tem pressionado demais o Panamá e tem pressionado o Panamá por conta da presença de empresas chinesas. E essa empresa em particular, que controla ou controlava as operações nos 2 extremos do canal, era considerado um ponto absolutamente sensível dentro dessa dinâmica de pressão. Vamos acompanhar, Tanguy, mas é o Panamá sentindo a pressão e dizendo que, olha, Estados Unidos, está tudo bem, estamos do seu lado, porque afinal nós fazemos parte do hemisfério ocidental. Eu não consigo ver uma decisão como essa sendo tomada se não existisse Donald Trump e a pressão que está sendo exercida pelos americanos nesses últimos meses. Daniel Souza, hoje é sexta-feira, são 17h44. Esse não é um bate-papo tradicional, né? Normalmente a gente não tem bate-papo nesse horário. A gente está aqui porque a quantidade de assuntos, né, ao longo da semana foi grande demais. A gente tem esse alerta aí com relação ao Oriente Médio. Aí eu queria saber, Daniel, hoje tem geleia, não tem? Tá diferente a programação? Me conta aí, Daniel. Tanguy, sempre tem geleia. Esse mundo, Tanguy, ele tá permeado por geleias por todos os lados. Na geleia da Shakira de hoje, para terminar com uma nota um pouco mais leve, eu registro que um morador da Califórnia resolveu se fantasiar de Batman, o super-herói, para protestar contra a política anti-imigração do governo Donald Trump. O protesto dele ocorreu durante reunião do Conselho Municipal de Santa Clara, na Califórnia. O encontro, Tanguy, tratava de uma parada que tinha nada a ver. Eles estavam falando sobre segurança do estádio Levi's, que sediará o Super Bowl em 8 de fevereiro. E os cidadãos tinham ali o direito de falar perante o público, né, por conta justamente daquela sessão pública. O Batman resolveu discursar vestido de Batman e falou por cerca de 3 minutos, num tom duro e confrontacional. Na prática, então, ele criticou a prefeitura por, segundo ele, permitir que o governo federal atropelasse autoridades locais e admitiu
quebrar o decoro para chamar a atenção à gravidade do tema. Então é isso, Tanguy. O Batman vai salvar os Estados Unidos contra a política migratória de Donald Trump e ele acabou tendo um impacto midiático, conseguiu inclusive vir no Petit Jornal e chamar a atenção para a sua causa anti-ICE, que nesse momento ganha força nos Estados Unidos. Você pesquisou para essa pauta, Daniel? Eu tinha uma pergunta muito pertinente para te fazer. É o mesmo Batman que aparecia nas manifestações aqui do Rio de Janeiro? Não é o mesmo Batman. Não é Você mesmo. sabe que são vários Batmans, né? Tá. São vários Batmans dependendo da especialidade e do tipo de protesto. Então, é um protesto anti-ICE? É um Batman. É um protesto no Rio de Janeiro? É outro Batman. Você tem uma especialização e uma divisão internacional do trabalho entre os Batmans como forma justamente de aumentar a eficiência desse tipo de protesto. Perfeito. Daniel Souza, aqui eu tenho que decepcionar quem vai ouvir a gente. Não temos nenhum curso sobre Batmans, mas sobre todo o resto a gente tem. Sobre Irã tem, sobre Estados Unidos tem, sobre Panamá tem aula, sobre Panamá, Daniel falou de Panamá hoje, tem aula sobre Panamá. A gente tem aula sobre toda essa bagunça que está acontecendo por aí. Sobre Irã, um monte de aula sobre Irã, um monte de aula sobre Israel, um monte de aula sobre Estados Unidos e sobre China. Tem aula sobre isso tudo lá em petitcursos.com.br. Deixo aqui, pela primeira vez eu vou ter que falar, né, Daniel? Não temos aulas sobre Batman, tá? Eu costumo vir aqui dizer que todos os assuntos a gente tem aula. Sobre Batman não tem, fica aí a crítica, né, essa nossa falha, mas se você quiser aula sobre qualquer outra coisa, tem lá, petitcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado ou de uma grande produtora, é um trabalho bastante artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é fundamental e por isso registramos aqui o nosso carinho e o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. A chave Pix está no descritivo. Temos também o link do Apoia-se, do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, a princípio, a gente volta com bate-papo na segunda-feira, 9 da manhã. Sabe, sei lá, o que vai acontecer ao longo do fim de semana, mas vou deixar aqui até segunda-feira, Daniel Souza. Nos vemos, um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.